Pois é, a gente já falou aqui no Repórter São Paulo que com o frio aumentam os problemas respiratórios e aumentam também os casos de conjuntivites. Mas hoje a gente vai fazer um outro alerta. Com o inverno é preciso prestar atenção também nas doenças cardíacas. É que existem pesquisas que comprovam que o risco de complicações cardiovasculares nas estações mais frias do ano chega a aumentar 30%. E o risco de AVC, que é o famoso acidente vascular cerebral, aumenta 20%. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente está recebendo aqui o médico Marcelo Sobral. Ele é cirurgião cardíaco da Beneficência Portuguesa. Doutor Marcelo, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu, Márcia. Obrigado. É muito engrandecedor para mim estar aqui para a gente bater esse papo. Bater o papo e tirar dúvida de quem está em casa, né? O que acontece com o nosso corpo com essas temperaturas tão baixas? Porque, na verdade, é o seguinte, a gente se baseou, né, nesse estudo, é um estudo britânico, que ele fez uma pesquisa entre os doentes, né, na verdade, e em paralelo à população normal, sem doença. Na verdade, descobriram que quando o clima vai ficando mais frio, abaixo de 14 graus, tem esse aumento de 30% em relação aos infartos, né, que faz parte de uma doença cardiovascular, e 20% dos AVCs. A gente tem três teorias, ou esse estudo traz três teorias. Na verdade, uma é que como o frio traz doenças, por exemplo, principalmente as respiratórias, e com isso o corpo, no modo geral, ele fica inflamado, isso propicia ao aparecimento de coagulação no sangue, um pouco mais aumentada, e principalmente no coração, que isso faz com que as pessoas infartem um pouco mais. Mas isso não é um sinal de alerta, não é nenhum problema gravíssimo, e sim uma advertência para que as pessoas se agasalhem. Então eu vou falar o remédio, eu vou falar o que está acontecendo e o que a gente passa como orientação. Então, na verdade, seria a primeira teoria, seria esse conjunto de doenças que acabam vindo, gripe, resfriado, até pneumonia ou algum outro tipo de doença. O outro é pelo aumento da pressão arterial. Por que causa essa pressão arterial? Eu, quando cheguei aqui, apertei sua mão, estava bem gelada. Estava gelada. Ele até pediu desculpas. Então, é o que acontece. O corpo, o nosso organismo é muito inteligente, assim, vamos dizer, entre aspas. Então, quando está frio, o corpo prioriza os órgãos principais. Prioriza intestino, pulmão, fígado, pâncreas, etc. E as extremidades, pés, mãos, o corpo acaba deixando meio de lado. Esquece, deixa lá. Por quê? Porque não é um órgão vital. Então, com isso, esse sangue que está circulando na nossa periferia, ele acaba circulando na parte central. Por isso as extremidades ficam frias, os pés, por isso que ela fica fria. Por quê? Porque ela não tem sangue, o sangue que passava e não está passando. As artérias estão contraídas por um efeito hormonal, algum efeito de substância. Nariz, ponta de nariz, a gente percebe orelhas, as extremidades acabam ficando frias para priorizar o interior. O que é mais importante. E para deixar quentinho, porque o nosso corpo ele trabalha numa temperatura de 36 a 37. Caiu disso, as proteínas, enzimas, elas começam a parar de ser produzidas e até o próprio coração acaba parando numa temperatura um pouco mais baixa. Então, uma pessoa que tem uma tendência a ser hipertensa, ela vai ter esse problema no coração, porque a pressão sobe e isso sobrecarrega, de um modo geral, o coração, e isso faz com que aumente esses problemas cardiovasculares nessa época do inverno. E o AVC é a mesma coisa? O AVC é a mesma coisa. E a outra teoria é a alimentação, que a gente acaba comendo, né? São produtos às vezes mais gordurosos. Bebida, né? Tem aquela história que vamos tomar um vinho para esquentar. Vamos tomar um vinho, tomar uma sopa bastante calórica, com bastante bacon, etc, etc. O senhor fez o quadro aí do caldo verde com vinho tinto, né? Que não deixa de ser bom, né? Ótimo. Que, na verdade, eu também estive falando em outra emissora e falei exatamente isso. O nosso corpo, ele às vezes pede essa caloria. Por quê? Porque como está frio, o corpo também tem que produzir essa energia. Sim. E o nosso corpo não é igual um celular que você carrega na tomada. Ele precisa gerar a sua própria energia. E essa geração de energia é dependente de uma alimentação rica em caloria. Então o corpo às vezes pede essa necessidade. Ainda para completar, com frio, muita gente fica com preguiça, eu me incluo nessa, de fazer atividade física. Aí então, para de fazer atividade física, aí é uma beleza. Esse é uma outra orientação que a gente acaba até
passando no sentido... O exercício físico ele tem que ser feito tanto na época de calor como inverno, né? E não pode parar. Às vezes a gente para o exercício físico, para aquela dieta saudável, né? E acaba também sendo um dos principais problemas. E depois tem que correr atrás do prejuízo para o verão. Antes da gente concluir nosso bate-papo, eu vou lhe convidar para acompanhar comigo as informações do Dimas Soldi, ainda sobre aquela decisão do Conselho Federal de Medicina com relação às cesáreas. A gente vai voltar a falar com ele. Oi, Dimas. Oi, Márcia. Voltamos a falar então sobre esse assunto, sobre as cesáreas, que chama a atenção então das futuras mães, né, de todas as futuras mães. Mais cedo eu conversei com uma mãe e com um especialista sobre esse assunto. Vamos ver. Otto está com 7 meses e nasceu em um parto humanizado. Para a mãe, ele nasceu na hora em que tinha que nascer. As contrações finais, realmente assim, não é você que está fazendo a força, é uma força que acontece de dentro, porque na verdade é o próprio bebê que está empurrando, eu imagino que seja isso, né? Acho que é isso. E então eu acho que assim, o respeito a esse momento, eu acho que foi crucial para eu escolher e foi o que me deixou assim bem tranquila. E com uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, as futuras mães terão que dar mais tempo ao desenvolvimento do bebê. A partir de agora, os partos realizados por meio de cesarianas só poderão ser feitos a partir da 39ª semana de gestação. Antes, a cesariana podia ser realizada já a partir da 37ª semana, a pedido das mães ou dos médicos. Agora, o parto só poderá ser feito antes da 39ª semana, em caso de risco para a mãe ou para o bebê. A via natural, quando não tem nenhuma contraindicação, todos os parâmetros técnicos e científicos estão satisfeitos, a via natural, o parto normal é a opção, é a eleição. A cesárea é uma indicação substanciada em questões técnicas. Segundo o Conselho Federal de Medicina, nessas 2 semanas, os bebês passam por um processo importante de desenvolvimento do cérebro, do fígado e dos pulmões. Mas para este médico, a medida não é tão positiva, uma vez que institucionaliza o parto por meio de cesárea. Essa resolução ela institucionaliza um procedimento até então clandestino da forma científica de se enxergar, onde até então sempre se apoiou nas evidências científicas a espera pelo trabalho de parto e depois, ao final, a decisão entre um parto normal e uma cesárea. Desta forma, 30% dos bebês são privilegiados, que são os 30% que nascem antes de 39 semanas. Porém, 70% dos bebês, que são aqueles que nascem acima de 39 semanas, todos são colocados no mesmo funil de nascimento, ali nascendo todos com 39, sejam eles programados biologicamente para 40, para 41, para 42 semanas. E eu continuo aqui discutindo esse assunto agora com o médico Juvenal Barreto, que faz parte da Febrasgo, entidade que colaborou com essa mudança. Doutor, por que essa mudança? O CFM veio regulamentar, com essa resolução, que a cesárea a pedido da paciente, na idade gestacional de 39 semanas, ela pode ser feita sem que o profissional cometa um ilícito ético. Essa recomendação serve só para aquelas pacientes que não têm nenhuma intercorrência clínica obstétrica. Então, todas as outras causas que indicam uma cesárea e que têm causa obstétrica, elas continuam podendo ser feitas em qualquer idade gestacional, dependendo daquilo que a paciente gestante apresenta. Qual que é o benefício para o bebê? Todas as vezes que a gravidez chega a 39 semanas, o feto ele não tem aqueles sinais de prematuridade de todos os órgãos, o que o mais evidente é o pulmão, mas que acaba levando ele a uma internação em UTI neonatal. Então, a resolução que preserva a idade gestacional de 39 semanas, ela tem 3 funções imediatas: a preservação do bem-estar fetal, a preservação da autonomia da mãe e também melhores condições técnicas na hora de fazer-se a cesárea. Os órgãos, eles ficam mais bem desenvolvidos, é isso? Eles ficam mais amadurecidos. Desenvolvidos eles já estavam, mas eles ficam mais amadurecidos. Então, diminui o risco de uma icterícia neonatal, diminui o risco de um desconforto respiratório. Então, todas essas coisas que fazem com que o feto, quando ele vira recém-nascido, ele não precise de uma UTI neonatal. Mas a cesárea é mesmo uma opção, né? O parto normal ele ainda continua sendo recomendado.
A Febraso, como uma entidade científica que recomenda as boas práticas médicas, ela ensina e recomenda que todos os profissionais dessa área de ginecologia e obstetrícia preservem as condições para que um parto normal ocorra. Os nossos índices de cesáreas não são referendados por essa entidade. Nós achamos que nós precisamos melhorar muito para diminuir esses índices de cesáreas, preservando a capacidade da paciente de ter um parto natural. Certo, muito obrigado, doutor, pelas informações. E essa nova resolução, ela vai ser publicada no Diário Oficial amanhã, Márcia. Dimas Soldi, obrigada pela participação. Boa tarde aí para você. Doutor Marcelo, sua avaliação rapidinha para essa decisão. Olha, eu acho que toda decisão tem que ser baseada em estudos, conceitos, discussões. Eu não acompanhei muito se foi muito bem discutido, mas eu acho que nada é tão assim, tudo 100% ou 0%. Dependendo da situação, depende claro, do caso, depende da situação. A cesárea pode ser antes ou depois, vai depender do grau de sofrimento da criança que está já na barriga. E para a gente fechar, com relação ao frio e doenças cardiovasculares, para evitar, qual é o remédio? Para evitar, o melhor remédio é as pessoas se agasalharem. Então, o dia pode estar frio, mas a pessoa não pode sentir frio. Todo mundo fala, mas doutor, e aí, está frio, o que eu faço? Põe luva, gorro e os cuidados sempre com os idosos e com as crianças. São os dois extremos. A criança ainda não está com o mecanismo fisiológico totalmente desenvolvido, então ela não tem o organismo dela não tem aquela priorização no modo tão efetivo como a gente comentou. E o idoso tem já um mecanismo com uma reserva muito menor, então é um pouco mais lenta a resposta. Então, os idosos e crianças, principalmente, se agasalharem muito bem. Gorro, luva, casaco, meia, pé molhado nunca, pé de pé no chão nunca. Aquela adolescente que toma banho e deita na cama Proibido. Ou dorme de cabelo molhado, isso tudo gera problemas, né? Doutor Marcelo Sobral, cirurgião cardiovascular da Beneficência Portuguesa, muito obrigado pelas suas explicações, uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Márcia, obrigado.